Uma campanha foi criada para alertar sobre os riscos do ceratocone. É uma doença que afeta os olhos e pode causar a perda da visão. Vamos ao vivo com a Amanda Pinheiro, que está aqui novamente, para trazer informações sobre essa campanha e também dar orientações, né, Amanda, alerta sobre essa doença. Isso mesmo, Fábio. O simples hábito de muitas vezes coçar os olhos pode levar a essa doença, ceratocone, né? É uma doença que muda a estrutura da córnea e pode levar à perda da visão. A gente esclarece melhor esse assunto com a oftalmologista Ellen Santos, que está aqui conosco. Bom dia, doutora. Obrigada pela sua presença com a gente novamente. Explique para a gente o objetivo da campanha, né, o Junho Violeta, que busca justamente, né, essa prevenção, esse diagnóstico precoce da doença. Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Então, a campanha ela foi criada como uma necessidade de trazer a sensibilidade à população sobre o conhecimento e daí motivar o cuidado para prevenir o ceratocone. A gente fala em ceratocone, mas a gente sabe que não é um termo muito comum para a maioria das pessoas. Então, a primeira coisa é entender do que a gente está falando. Então, a córnea é uma estrutura que funciona como se fosse a tampinha dos nossos olhos. E ela tem que ter um mínimo de espessura e uma certa curvatura, que é um formato mais arredondado. Quando a gente fala de ceratocone, a gente está falando de uma alteração do formato da córnea e da espessura dela. Então, essa córnea ela começa a adquirir um formato mais pontudo, por isso cerato de córnea e cone de pontudo, e vai se tornando mais fina. Isso pode levar a sintomas como aumento de um grau de astigmatismo ou mesmo surgimento de astigmatismo, distorção de imagem, sensibilidade à luz. Para crianças, às vezes, o sintoma ele vem como um lacrimejamento e é muito importante correlacionar com o ato de coçar os olhos. Mesmo quem não tem uma genética favorável ali para desenvolver a doença, pode adquirir a doença a partir do ato de coçar com frequência, apertar a região dos olhos. Quais são os sinais de alerta quando essa córnea começa a apresentar essa mudança na estrutura, aumenta o grau, esse incômodo também começa a aumentar? O grau aumenta, então o paciente ele começa a trocar o óculos com muita frequência e essa troca de óculos nem sempre garante aquela imagem mais nítida. É um grau progressivamente maior, principalmente de astigmatismo. O paciente tem uma piora da visão, principalmente durante a noite, já que à noite a pupila, que é a menina dos olhos, está mais dilatada, existe mais entrada de luz pela periferia da córnea e por isso mais distorção da imagem. É importante lembrar que a córnea é uma estrutura essencialmente elástica, ela é formada principalmente por colágeno. Então, quando a gente aperta, quando a gente coça, ela se distende e vai se tornando mais pontuda. A gente percebe até que ao coçar ela fica um pouquinho mais mole, né? Parece que desloca do olho. Agora explique pra gente como diagnosticar, né, essa doença. Tem que fazer idas regulares, exame de vista, como é que é feito? A ida ao oftalmologista com frequência é o passo mais importante, porque o cone, o ceratocone nos estágios iniciais, ele pode não ser facilmente percebido, não ser facilmente manifestado pelo paciente. Então, o ideal é que todas as pessoas pudessem passar em avaliação uma vez por ano e o oftalmologista, diante da suspeição, ele vai pedir um exame mais específico, que é a topografia, que vai justamente avaliar a curvatura e também a espessura dessa córnea. E aí a gente consegue classificar se a gente está diante de um quadro inicial, leve, ou de um quadro mais avançado. Esse diagnóstico e classificação são muito importantes, inclusive para a gente poder oferecer ao paciente algum auxílio de visão ou mesmo um quadro de tratamento mais avançado, que seria, por exemplo, um transplante de córnea. Então não tem cura, somente com transplante? O ceratocone não tem cura, mas ele tem controle. Ele costuma surgir ali por volta entre os 10, 20, 25 anos. Pode progredir até por volta dos 30, 40 anos. E a depender do grau, do afinamento da córnea, do aumento da curvatura e do prejuízo à visão do paciente, o tratamento pode ir desde lentes de contato gelatinosas, que são aquelas molinhas. Pode ser necessário indicar em quadros moderados aquela lente durinha, que é rígida. E em situações extremas, quando a córnea realmente adquiriu um formato extremamente irregular, a opção que resta ao paciente é o transplante de córnea. Por isso que é tão importante essa campanha, né? Para que as pessoas possam, ao longo desse mês, procurar um oftalmologista, de repente já estão passando pela situação e ainda nem sabem o diagnóstico.
Exatamente, a prevenção é a intenção dessa campanha e é importante a gente destacar que além de que todas as pessoas deveriam ter a possibilidade de passar em consulta oftalmológica uma vez ao ano, existem grupos que são mais predisponentes, como pessoas que têm doenças do colágeno, a exemplo de síndrome de Down, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos. Então são grupos mais suscetíveis e que deveriam sim receber uma atenção maior na questão do cuidado e da prevenção. Muito obrigada, doutora, pela sua participação e informações aqui conosco. Fábia. Obrigada, doutora Ellen. Muito importante esse alerta. A gente sabe que, infelizmente, vivemos em um estado em que as distâncias são difíceis, o acesso à saúde muitas vezes é prejudicado. Por isso, a presença de profissionais, de campanhas, de informação é tão importante para que essas pessoas entendam, compreendam a necessidade também de ir até o oftalmologista com frequência e que também os governantes, quem pode proporcionar esse atendimento à saúde, forneça profissionais habilitados para poder atender as pessoas nessa área oftalmológica e também fazer diagnósticos, como no caso do ceratocone, uma doença que pode agravar bastante, como a doutora bem esclareceu, e infelizmente levar aí à perda da visão, muitas vezes necessita de transplante de córnea, é bem importante esse cuidado. Doutora, muito obrigada pela participação, seja sempre bem-vinda. Obrigada, Amanda, até mais.